Muito boa tarde, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, alunos e alunas, todos aqueles que têm visto esses vídeos, têm assistido esses vídeos. Lembrar sempre a vocês que quem ainda não é inscrito, se inscreva. Quem já é inscrito, vamos divulgar, não é, a palavra de Deus. E nós hoje continuaremos aí falando do nosso livro Daniel, o destino do governo humano. Nós não podemos parar, a palavra também não. Então vamos aí dar continuidade ao nosso estudo. Lembrar sempre que eu não ponho nada aqui. A palavra que está aqui eu vou repetir para vocês, tá bom? Só para vocês conhecerem aí, aqui na descrição eu coloco o endereço da editora, coloco o endereço do congregação que eu estou, e aí vocês podem acessar, pode conhecer. Eu espero que vocês acessem e conheçam. Além desse título, tem muitos outros. O interesse e o objetivo desses títulos é só levar a palavra de Deus às pessoas e mais nada. Então, hoje nós falaremos aí do capítulo 11, como a gente sempre faz. A gente fala o título, a referência bíblica e a gente caminha aí pelo título, tá certo? Então vamos lá. Visão das 70 semanas. Vamos falar de novo, né? A visão das 70 semanas. A referência bíblica é Daniel 9, de 1 a 7, os versículos 16 a 19 e do 24 ao 27. E aí a gente vai falando dos subtítulos e vai caminhando aqui, ok? O cumprimento dos 70 anos do cativeiro. Chegamos agora no capítulo 9 de Daniel. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Versículos 1 e 2. O ano dessa visão foi o primeiro ano de Dario, o Medo, por volta de 538 a.C. Daniel entendeu pelos livros que os anos das assolações de Jerusalém estavam para cumprir-se. Para obter esse entendimento, ele não se baseou em apenas um livro, mas em livros. Esses livros são Jeremias e Isaías. Os versículos de Jeremias nos quais se baseou são os seguintes: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei de Babilônia e a desta nação. Diz o Senhor: como também e da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Jeremias 25, dos versículos 11 ao 12. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Daniel teve esse entendimento 2 anos antes de Ciro decretar o retorno dos cativos para Jerusalém, a fim de reedificarem o templo. Ao buscar as Escrituras e ao ler Isaías capítulo 41 e 45, de 41 a 45, Daniel entendeu que Ciro, rei da Pérsia, era o servo do Senhor que seria usado por ele para libertar os cativos e reedificar o templo. Isaías 41, 2, versículos 25, 42, 1, parte A, 44, de 26 a 28, 45, de 1 a 7, e os versículos 13 a 14. A reedificação do templo, 536 a.C., tá bom, gente? Como já dissemos, cremos que Ciro deve ter tomado conhecimento dessas escrituras por meio de Daniel, que deve tê-lo impressionado muito, pois ele é chamado pelo Senhor por nome, algo registrado 170 anos antes. Isso deve tê-lo levado a decretar a libertação e o retorno dos judeus a Jerusalém, a fim de reedificarem o templo. Esdras 1. A oração de Daniel. Ao descer ou ao obter esse entendimento, Daniel, antes de qualquer coisa, orou ao Senhor. Daniel 9, de 3 a 19. Que pediu ele ao Senhor?
Ele não orou assim: ó Senhor, tu prometeste que agora seria o tempo de voltarmos a Jerusalém para edificar. Queremos voltar agora para reedificar a cidade. Muitas vezes oramos assim: ó Senhor, o número de irmãos na igreja é pequeno. Aumenta o número de irmãos. Ó Senhor, aumenta o encargo dos irmãos quanto à distribuição do jornal, pois eles têm tido pouco encargo. Normalmente oramos assim. Não é que não devemos orar, mas primeiramente devemos orar a Deus a respeito da nossa condição. Quando a nossa condição é anormal, Deus não atende o nosso pedido. Para que Deus atenda o nosso pedido, devemos ser justos. Deus atende a oração dos justos. Tiago 5, versículo 16. Daniel era um justo. Ele viu que os 70 anos estavam se cumprindo. Era tempo de os israelitas voltarem para reedificar o templo, mas ainda estavam em cativeiro. Por isso, Daniel precisava orar de tal maneira que levasse Deus a agir em favor do povo. Com jejum, pano de saco e cinza. O versículo 3 diz: voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel jejuou com pano de saco e cinza. O jejum indica um encargo muito pesado, e o pano de saco e cinzas denota um arrependimento cabal. Muitas vezes nos arrependemos, mas de maneira leviana. Ó Senhor, errei nisso, perdoa-me. Se tu achares que errei nisso, lava-me lava-me com o teu sangue precioso. Se orarmos assim é porque nem mesmo vimos o nosso pecado. Tal arrependimento não tem valor algum. Temos de arrepender-nos cabalmente, mostrando que estamos contristados com o peso de nossas faltas. Confessando os pecados. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, no versículo 4, parte A. Ao orar, Daniel confessou os pecados. Ao orarmos, primeiro devemos esvaziar-nos de todas as coisas negativas e encher-nos do Espírito. Então Deus atenderá às palavras que falarmos. Essa foi a atitude de Daniel. Ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Versículos 4b até 6. O povo cometeu pecados por não atentar às palavras dos profetas. Daniel reconheceu isso e, em nome do povo, pediu perdão a Deus. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê a nós, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque temos pecado contra ti. Versículos 7 e 8. Daniel orou pelo povo e pelos líderes. Quando oramos, não devemos orar somente por nós, mas também pelos irmãos e por aqueles que lideram a igreja. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ele. Versículos 10 e 11. Em Deuteronômio 27, Moisés ordenou ao povo que, após atravessar o Jordão, 6 tribos deveriam estar sobre o monte Gerizim, para abençoar o povo, e 6 tribos sobre o monte Ebal, para o amaldiçoar. Se desobedecessem às leis de Deus e aos seus mandamentos, as maldições proferidas viriam sobre eles. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu
aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito, na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Daniel 9, de 12 a 13. Por causa da desobediência do povo de Israel, Deus permitiu que o exército de Babilônia viesse para castigá-los. Os versículos 16 a 19 dizem: Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e a sua súplica sobre o teu santuário assolado. Faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Vejam que encargo pesado tinha ele. Antes de pedir que Deus fizesse qualquer coisa, confessou primeiramente os pecados do povo. Para que as nossas orações sejam atendidas e tenham eficácia, precisamos primeiramente confessar os nossos pecados. No versículo 20, vemos algo precioso que nos serve de exemplo e orientação. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançava a minha súplica perante a tua face, perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Daniel confessou primeiramente seu pecado, depois os pecados do seu povo Israel. Ele não orou pelos seus próprios interesses, mas orou pelo nome santo de Deus. Esse é um bom modelo de oração. Isaías também certa vez orou, confessando que era homem de lábios impuros, habitando no meio de um povo de impuros lábios. Isaías 6:5. Então veio um serafim trazendo uma brasa viva do altar, e com ela tocou-lhe a boca, dizendo que a sua iniquidade havia sido tirada e o seu pecado perdoado. Nós que desejamos servir ao Senhor, já nos purificamos? Já nos esvaziamos? Já pedimos ao Senhor que nos purifique os lábios com brasas vivas, para que nossa boca seja santificada? Nós que queremos participar do serviço na igreja, primeiro precisamos resolver o problema da nossa pessoa. Devemos ser justos e a nossa boca deve ser santa e pura. A resposta de Deus. A oração de Daniel foi atendida por Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha presenciado na minha visão, ao princípio veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer de entender o sentido. Depois de Daniel confessar seus pecados e ter se esvaziado interiormente, vieram-lhe a sabedoria e o entendimento para entender as visões que Deus lhe havia mostrado. Disse-lhe Gabriel: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Versículo 23. Amados irmãos, quando a nossa oração tem base correta, ela é eficaz. Nem ainda terminamos de orar e Deus já começa a trabalhar, enviando Gabriel ao nosso meio, concedendo-nos o entendimento e a sabedoria para entender as visões. Muitos filhos de Deus têm lido o livro de Daniel, mas quantos realmente entendem as palavras faladas aqui? Se não tivermos uma oração de esvaziamento interior, e não teremos como receber o espírito de sabedoria e de revelação. Todos queremos compreender a visão que nos é mostrada aqui. Esperamos que todos nós possamos esvaziar-nos diante do Senhor. Não apenas devemos ver o significado das 70 semanas, compostas de 7 semanas, mais 62 e mais a última semana.
Isso não é suficiente. Temos de entender o que Deus quer falar conosco na sua palavra. Precisamos de sabedoria e entendimento. A visão das 70 semanas. Veja agora a profecia das 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículos 24 e 25. Prestemos atenção. Aqui não diz, desde a saída da ordem para restaurar e edificar o templo, mas para restaurar e edificar Jerusalém. Essa não é a ordem decretada por Ciro em 536 a.C., para que os judeus retornassem a Jerusalém para reedificarem o templo. Essa foi a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, dada pelo rei Artaxerxes I, no 20º ano do seu reinado, no ano 445 a.C. Em Neemias 2 fala isso. Os versículos 25 e 26 dizem que transcorreriam 7 semanas, isto é, 49 anos, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o término da reedificação, incluindo praças e circunvalações, e 62 semanas, ou seja, 434 anos, desde o término da reedificação de Jerusalém até o Messias, Cristo, ser morto. Portanto, o intervalo desde a ordem para reedificar Jerusalém até a crucificação de Cristo é de 69 semanas, que correspondem a 483 anos. A nossa ênfase não é dar muita atenção aos números. O que queremos é ver o sentido espiritual de tudo isso. Depois que Cristo foi morto na cruz, a história de Israel sofreu uma interrupção, parando na 69ª semana. Ainda falta a última semana, de 7 anos, para completar as 70 semanas. Essa última semana ocorrerá nos últimos dias. O intervalo entre a 69ª e a última semana é a era que vivemos hoje, a era da igreja, a era da graça. Essa é a era para Deus cumprir a sua economia. Quanto tempo durará esta era? Não sabemos. Já se passaram 1993 anos. Isso é porque o livro foi escrito nessa época, tá bom? Então agora 2020, já se passaram 2020 anos. Tudo indica que estamos perto dos últimos dias. Por isso Deus nos está abrindo o livro de Daniel, a fim de encorajar-nos. Aleluia. O versículo 26 continua: depois das 62 semanas será morto um ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso se refere ao ano 70 depois de Cristo, quando o príncipe romano Tito destruiu a cidade de Jerusalém, cumprindo a profecia do Senhor Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Versículos 26, parte B, e 27, parte A. Este é o anticristo, tipificado pelo príncipe romano Tito, no versículo 26, pelo pequeno chifre do capítulo 7 e por Antíoco Epifânio do capítulo 8. No início da última semana, ele fará firme aliança com muitos. No começo não terá muito poder, porém usará de artimanhas e fará aliança com muitas nações, propondo que não haja mais guerras, para que o mundo viva em paz. Muitos lhe darão ouvidos e farão aliança com ele. Ele também fará aliança com a nação de Israel, que, creio eu, será uma potência naquela época. Israel, então, se reedificará totalmente à edificação do templo. Se dedicará totalmente à reedificação do templo. No meio dos 7 anos, quando tudo parecer tranquilo e firme, repentinamente o anticristo violará a aliança. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações virá o assolador. Versículo 27.
Tomará Israel e destruirá tudo que é ligado à adoração judaica. Fará cessar os sacrifícios e profanará o templo, ali assentando-se e colocando nele a sua imagem, a abominação da desolação. Mas graças ao Senhor, o seu domínio será tirado e ele será destruído e consumido até o fim. Daniel 7:26. O Senhor virá com seus vencedores e derrotará o anticristo no final dos últimos 3 anos e meio, após o que o anticristo será lançado no lago de fogo, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel 9:27, parte B. Isso foi o que o anjo Gabriel mostrou a Daniel. Creio que Daniel ficou consolado com o que ouviu, pois entendeu que o sofrimento do seu povo seria temporário e que no fim receberia o reino. Daniel 7:18 e 22. Amados irmãos, hoje na vida da igreja, amemo-nos uns aos outros, vivamos em harmonia e unanimidade. Se formos fiéis à sua palavra e não negarmos o seu nome, seremos guardados da hora da aprovação. Apocalipse 3, versículo 10. Se temos erros, arrependamo-nos cabalmente e nos esvaziemos, a fim de nos enchermos do Espírito, que o Senhor nos faça vencedores. Louvado seja o Senhor. Bastante coisa para pensar, né, gente? Mas eu vou dar uma resumida rapidinho nesse minutinho que tem aqui. Então, nesses 7 anos, né, da grande tribulação, nos 3 anos e meio iniciais, haverá essa aparente paz. E aí vai ser edificado de novo o templo em Jerusalém, certo? Os 3 anos e meio últimos é o período em que os vencedores descerão com Cristo para vencer o anticristo. Ou seja, a gente precisa ficar atento ao que Deus está falando, para a gente ser arrebatado antes desses primeiros 3 anos e meio ou durante os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe a todos.